Um rápido break para a nossa rede de rádios e continuamos por aqui na internet e na TV. Eu quero te falar o seguinte, depois da proibição de visitas do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o ex-presidente Jair Bolsonaro, também integrantes do partido, quer dizer, eles não puderam visitar, né? Os integrantes do partido estão em busca de apoio para reverter essa situação. Vamos saber o que está acontecendo. Vamos de novo para Brasília agora com Igor Damasceno. Bom dia, Igor, nesta sexta-feira de Brasília. Sexta-feira, inclusive, bastante movimentada, viu, Fernando? Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Morning Show. Exatamente isso, integrantes do Partido Liberal foram até a Procuradoria-Geral da República buscar apoio pela autorização de visita do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ao ex-presidente Jair Bolsonaro no complexo penitenciário da Papuda. Eles pediram à PGR um parecer favorável para que Valdemar visite Bolsonaro. O que aconteceu é que na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, negou um pedido de Valdemar para ir até a Papudinha, onde o Bolsonaro está preso, para se encontrar com o ex-presidente. A justificativa do ministro Alexandre de Moraes é que Bolsonaro está condenado pela tentativa de golpe de Estado, enquanto Valdemar Costa Neto é investigado pela tentativa de golpe de Estado. Ou seja, um investigado não pode conversar com outro investigado ou algum condenado no mesmo inquérito para não atrapalhar as investigações. Essa foi a justificativa do ministro Alexandre de Moraes. No entanto, o senador Wellington Facundes, ao se encontrar com o procurador-geral Paulo Gonet Branco, ele afirmou que Jair Bolsonaro continua sendo o principal articulador do Partido Liberal nesse ano eleitoral. Apesar de estar inelegível, estar cumprindo pena na Papuda, ainda assim é ele quem dita quem vai se candidatar, para qual cargo, quais alianças vão ser feitas. Então, na visão de Wellington Facundes, ao proibir que o presidente do PL visite o principal articulador do partido, então o Partido Liberal acaba ficando em desvantagem política das demais legendas. Por isso, Wellington Facundes pediu para que a PGR oriente, recomende o STF a autorizar essa visita de Valdemar a Jair Bolsonaro como método de trazer equidade ali na corrida eleitoral deste ano de 2026. Inclusive, o Wellington Facundes também tem um encontro marcado com o decano da Suprema Corte, ministro Gilmar Mendes, para tratar do mesmo assunto. E na oportunidade, ele deve pedir, então, para que Gilmar Mendes defenda a prisão domiciliar em regime humanitário para Jair Bolsonaro. Mais ou menos a mesma história, o mesmo pedido feito pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Enquanto essa visita não é autorizada, o articulador, o intermediador entre Valdemar e Jair Bolsonaro é o pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro. Fernando. Igor, muito obrigado pelas informações. Qualquer coisa, já sabe, chame a gente aqui, tá bom? Muito obrigado, boa jornada em Brasília. Então, eu queria saber de vocês aqui. É muito complicado receber uma visita, né? O ex-presidente Bolsonaro, numa circunstância da legislação penitenciária, isso seria mais simples, visitar um amigo na penitenciária, Jess? Você acha que existe duas regras, dois pesos e medidas diferentes nesse caso? Eu acho que 2 é pouco. Eu acho que existe pelo menos uns 40, 30 milhões de pesos diferentes quando a gente analisa essa situação. E nós vemos isso até na própria lógica de outros presidentes que foram presos, como Fernando Collor de Mello. Então, aqui parece que várias complicações surgem a partir do momento que estamos falando da figura de Jair Bolsonaro. Não é uma coisa que surpreende um líder, uma articulação do PT do PL fazer isso. Até porque no passado as do PT fizeram, né? Nesse momento, a gente volta na nossa rede de rádio, estamos comentando aqui a situação da restrição das visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Cada visita tem uma circunstância diferente. Jess acha que existem pesos diferentes e medidas também diferentes, mas acho que o Henrique não concorda com o que a Jess falou, só para variar. A Jess trouxe a prisão do presidente Lula, a época que o PT tentava visitas e tudo mais, mas não podemos esquecer de que o presidente Lula foi proibido de ir no velório do irmão, foi proibido de visitar o neto dele, naquele caso tão triste que aconteceu na época que ele estava foi preso, permitido de ambos. além das visitas, que aí vai
provavelmente citar que ele recebeu o Fernando Haddad, que fazia parte da equipe de defesa. Então não podemos considerar dessa forma que está sendo colocada. O ex-presidente Bolsonaro está preso, o Valdemar Costa Neto é presidente do partido. A época que Lula foi preso, de maneira ilegal, diga-se de passagem, a época que Lula foi preso, havia uma restrição de visitas sob a justificativa de que o cárcere, aquele ambiente ali, não era um lugar para visitas políticas. Proibiram até o cara que foi Nobel da Paz de visitar o presidente Lula. E aí agora estão fazendo um chororô absurdo porque o presidente do partido não quer ir combinar coisas eleitorais e trocar uma ideia ali para resolver a questão da eleição de 2026 com o chefe, o líder supremo da quadrilha golpista. Pelo amor de Deus. Não, deixa eu só colocar a verdade onde ela precisa estar de fato. Você tá errado. Gleisi Hoffmann, a época liderança do PT, chegou a visitar o presidente Lula na prisão. Mujica, que talvez seja o Nobel, a pessoa que você se refere, também fez uma visita a ele na prisão. Mas muito além disso, eu acho que o que a gente tem que olhar também é a sua fala inicial das proibições. As proibições, tanto do velório quanto da visita ao neto, elas foram revertidas. Até por uma decisão que o presidente Lula guarda muita mágoa de Dias Toffoli em relação ao irmão, pela demora que impossibilitou que ele chegasse. Mas aí é outra história. Mas a grande questão é, nesse caso, a gente está tentando, nós não, né? Eles estão tentando barrar esse contato, essa troca, essa visão, essa articulação eleitoral, enquanto nós temos um caso recente onde isso foi permitido. Eu vou te dar o argumento que você precisava ter usado para mim, mas você não chegou nele, mas eu vou adiantar para você entender. É o seguinte, Valdemar da Costa Neto também é investigado em alguns processos. E essa é a razão que tange a escolha de Alexandre de Moraes, do ministro, não permitir essa visita. No entanto, em outros casos, não só de autoridades políticas, mas de pessoas no geral, crimes, decisões do Supremo, isso acontece. Então, a grande questão é, se é inocente até que se prove o contrário, na condição de investigado, ele não deveria ter nem arcar com esse ônus quase de responsabilização em relação a isso. E até entendendo que se trata do presidente do partido e de articulações eleitorais importantes para aquele grupo e para ele. Então, assim, quando a gente olha para isso, para mim a defesa está correta em recorrer à PGR, ao Paulo Guanet, para tentar criar ali com ele essa situação e até mesmo, quem sabe, a PGR dar um parecer favorável a isso. De fato, Valdemar Costa Neto está, sim, sendo investigado. Isso é um dos motivos que impossibilita a visita. É o motivo. É o motivo que impossibilita a visita, de fato. Só que, assim, complicado essa ideia do PL, né? Que precisa que o presidente do partido vá fazer articulações eleitorais com uma figura condenada por tentar dar um golpe. Olha a estrutura que temos da direita brasileira hoje. Sendo coordenada por um golpista presidiário. Né? Inclusive, aí eu estava falando da questão do crime organizado, Bolsonaro leva ele lá para conversar também. Não são só dois pesos e medidas diferentes, Fernando, como são também argumentos que quando convém jogam a meu favor e quando não convém eu simplesmente uso contra quem eu não gosto, que é o caso do Henrique. A Jess bem citou que a Gleisi visitou o Lula, que o Lula recebeu diversas visitas, inclusive de amigos como Mujica, que foi presidente do Uruguai, uma figura realmente muito relevante no cenário internacional e político. Então, quando a gente vê isso, a gente vê que, apesar de o Lula, à época, estar condenado, estar julgado, ele teve esses direitos. Então, quando o Henrique usa da mesma narrativa, só que quando é em relação ao Bolsonaro ou a qualquer pessoa da direita, aí o argumento ele tem um peso diferente, mostra a questão da conveniência. E esse talvez seja o grande problema, né, do seu argumento, Henrique. Porque você, quando é conveniente, beber água é bom. Quando não é conveniente, beber água faz mal. Então eu acho que assim fica difícil seguir. Mas sabe o que faz bem? Notícia.